Bom dia e bem-vindos a mais uma edição do projeto 3x4. O 3x4 é o retrato do turismo e da hotelaria na pandemia da Covid-19. O meu nome é Sofia Almeida, sou professora e investigadora. E o meu convidado de hoje é o Hugo Salgueiro, partner do Grupo IOR. O Hugo é ROC desde 2011 e tem 14 anos de experiência em auditoria na KPMG, sendo administrador executivo da DFK Portugal. É licenciado em Gestão de Empresas e ingressou na KPMG em setembro de 2001 no Departamento de Mercados Industriais e de Consumo, com especial enfoque no setor da energia. Em 2004, esteve substancialmente ligado ao projeto de auditoria, a empresa líder de mercado de consumo de energia e uma das mais significantes empresas presentes na Euronext Lisbon Stock Exchange. Hugo, bem-vindo. A primeira pergunta que lhe faço é: no webinar do ano passado, cujo tema foi Passou o Verão e Agora, conversámos sobre os impactos financeiros da pandemia na hotelaria. Na altura, falou-se do EBITDA negativo e da redução de investimento em novos projetos, dada a incerteza dos mercados. Agora, a pergunta que faço é: passou um ano e agora? Qual é o seu balanço? Olá, Sofia, desde já muito obrigado pelo convite, novamente para esta iniciativa, e vou tentar seguir aqui um bocadinho a lógica da sua primeira pergunta e a sequência da mesma. É verdade, há um ano atrás falou-se de EBITDA negativo, de redução de investimentos, falámos de muito mais coisas, mas relativamente à área financeira foi sobretudo isso. Falámos também de empresas que no pré-pandemia tinham perspectivado novos investimentos e, portanto, já tinham sido financiadas para tal e que os mesmos não se concretizaram. E, portanto, o balanço que se faz passado um ano, mas sobretudo passado cerca de 18 meses do primeiro confinamento, é que existem ainda muitas contas a fazer. Portanto, atualmente estamos ainda a apurar os estragos daquilo que eu considero uma autêntica catástrofe, que na altura, há um ano, quando tivemos esta primeira conversa, já perspectivávamos de alguma forma, não tínhamos noção do tempo que a mesma iria durar e dos seus impactos efetivos. E, portanto, acho que ainda estamos numa fase de apuramento dos danos dessa catástrofe, como em qualquer catástrofe natural. Estamos ainda, infelizmente, a apurar as perdas efetivas que as empresas, sobretudo deste setor da hotelaria e da restauração também, sofreram durante estes cerca de 18 meses depois do primeiro confinamento. Para já, aquilo que sabemos são os dados conhecidos pelo Turismo de Portugal, que em 2020 a atividade hoteleira perdeu cerca de 3,27 mil milhões de euros em receitas, e as dormidas geram cerca de 75% e os hóspedes 76%. Portanto, isto são dados, não estou aqui a acrescentar novidade a ninguém, são dados perfeitamente conhecidos, existem outros. Portanto, 2020 foi um ano que, em termos de dormidas, recuámos ao exercício de 1994 e, portanto, de facto, foi uma catástrofe que, quando falámos há um ano, não sabíamos ainda que se tornaria em impactos desta dimensão. Em 2021, e após o segundo confinamento, temos o avanço do processo de vacinação. Aquilo que sabemos é que tem sido o mercado interno a responder à oferta hoteleira, porque o turismo internacional efetivamente ainda não regressou em pleno, decorrente das várias regras e restrições que existem ainda nos voos internacionais. Ainda assim, e apesar de estarmos e continuamos num ambiente de incerteza, e eu acho que esse mindset vai prevalecer
no futuro. Este grau de incerteza entrou na cabeça dos gestores e dos empresários. Temos mais desconfiança relativamente ao futuro. Estamos convictos que irão surgir, de facto, novos investimentos. Alguns deles, aqueles que foram iniciados no período pré-pandemia e que, de facto, apesar de em 2021 não se perspectivarem lucros no setor de todo, em 2022 prevemos, de facto, a melhoria desses indicadores. Ainda assim, não podemos interpretar esta tendência como definitiva, quer pelas circunstâncias das regras de regulação da crise sanitária que afetam este setor, mas sobretudo porque aprendemos, e eu acho que comentei isso na nossa última conversa há um ano, que as empresas têm que se preparar para um processo de sustentabilidade que não seja só libertar EBITDA ou cash flow para a operação e para a remuneração dos seus acionistas, mas sim também para prever situações como esta, que foi completamente inesperada, bem como situações de crises financeiras pelas quais também já passámos. E, portanto, aquelas empresas que no balanço que fazemos agora que sofreram mais, e foram a generalidade, a grande maioria, são pequenas e médias empresas que não estavam preparadas para uma situação de crise. Portanto, muitas delas já viviam no limiar aquilo que se considera a solvabilidade financeira. E, portanto, os impactos acabaram por ser mais nefastos. Portanto, o balanço que faço, e para terminar, foi um ano terrível, foi uma catástrofe maior do que aquela que prevíamos o ano passado. Ainda assim, as perspectivas de recuperação são otimistas para quem estiver preparado para tal. Muito bem. Obrigada, Hugo. A segunda questão que lhe coloco é, em termos de medidas financeiras, a Deloitte Consulting aconselha as empresas dependentes do setor do turismo a modelar um cenário de desvantagens para identificar os riscos potenciais e criar nas suas empresas um financiamento sustentável enquanto processo iterativo. Hugo, que conselhos daria às empresas de turismo em termos de medidas financeiras para se protegerem desta crise? No fundo é isso mesmo. A Deloitte refere essa perspectiva, esse novo repensar, essa reestruturação. Os conselhos que eu dou às empresas sentam basicamente em 2 ou 3 vetores. Aquilo que aconteceu durante o último ano, ou os últimos 18 meses, diria eu, desde o primeiro confinamento, foi endividamento que vinha de trás, que foi, de alguma forma, acumulado com novos endividamentos de apoio do Estado, mas que parte deles, ou a grande maioria, não foram a fundo perdido. E, portanto, o primeiro conselho que eu dou aos gestores destas empresas é começarem a pensar numa perspectiva de reestruturação financeira e da sua dívida financeira para o futuro. Já não numa perspectiva de sobrevivência, que foi aquela que se viveu até esta data, mas agora numa perspectiva de going concern, que é isto, uma perspectiva de continuidade, quando passámos este tempo todo a evitar liquidações. Agora temos que pensar em dar suporte àquilo que é a continuidade das operações das empresas e, portanto, um trabalho efetivo ao nível da reestruturação da dívida é fundamental. Isso não será possível se a generalidade das empresas hoteleiras e de restauração
mantiverem o modelo de negócio que tinham até à data da pandemia. Portanto, isto veio trazer uma obrigatoriedade dos gestores repensarem os modelos de negócio. Repensarem porque, de facto, o mundo mudou, a confiança dos consumidores mudou, mas, sobretudo, porque essa reestruturação de dívida também depende desse repensar do modelo de negócios. Para além disso, um terceiro conselho, de facto, profissionalizar cada vez mais, e esta é a minha área, portanto não falo, obviamente, todos sabemos que o repensar do negócio hoteleiro e da restauração tem que passar muito pela inovação, pelo digital, etc., mas essa não é a minha praia. Eu estou aqui a falar em termos financeiros, mas sei que essa reestruturação tem que ser feita para que os projetos sejam viáveis. Aquilo que eu digo é que em complemento a essa reestruturação operacional, há também que haver uma profissionalização no que diz respeito à prestação de contas, ao relato financeiro, de forma rigorosa e atempada, porque toda a reestruturação financeira e futuros apoios financeiros que advenham, quer do Estado, quer da própria banca, vão ser, de certeza, muito mais escrutinados e vão exigir, sobretudo, informação financeira na hora. E sabemos muito bem que a maioria destas empresas, sobretudo as pequenas e médias empresas, não viviam com este mindset. Portanto, são estes os conselhos que eu deixo às empresas neste momento. Muito bem. Hugo, e agora uma pergunta muito prática que eu acho que vai ser muito útil para os gestores das empresas turísticas e, em concreto, os gestores hoteleiros. De que forma é que as linhas de financiamento e ajudas do Estado ajudarão as pequenas empresas numa perspectiva de curto e de médio prazo? Bem, aquilo que existiu já anteriormente, as moratórias, as linhas de apoio foram essenciais no curto prazo. Os novos apoios serão extremamente importantes também, mas volto àquilo que referi, agora não numa perspectiva de sobrevivência, mas numa perspectiva de reestruturação e de continuidade e de sustentabilidade dos negócios. Portanto, serão muito relevantes em projetos viáveis. E mais uma vez digo, isso só é possível através, para já, da reinvenção, e os empresários portugueses, em linha geral, em todos os setores, mas especificamente no setor da hotelaria e do turismo, têm essa capacidade e foram mostrando essa capacidade ao longo dos anos, têm capacidade para se reinventar. Isso é fundamental para criarem projetos e planos de negócio que sejam sustentáveis, porque essas linhas são extremamente importantes, mas para quem conseguir ter um projeto que consiga pagar aquilo que vai ser no futuro o serviço da dívida. Para além dos conselhos que referi para as empresas, a nível de reestruturação da sua dívida, profissionalização da sua área financeira, o reinventar do seu modelo de negócio, e tudo isto está interligado numa perspectiva de sustentabilidade, há uma coisa um fator que eu considero que vai ser inevitável e extremamente relevante no que resta do exercício de 2021 e no ano de 2022. Neste setor, tal como noutros, estes exercícios vão ser exercícios económicos marcados por um elevado número, inevitavelmente, um elevado número de transações de M&A. O que é que isto quer dizer? De concentrações empresariais. Porquê? Porque na sequência de tudo aquilo que falámos, do que é necessário para ser sustentável, existem muitas empresas que não vão ser capazes de o fazer sozinhas. E de facto, no meio desta catástrofe da pandemia e na sequência de todos os seus impactos,
existiram empresas que eram já mais robustas financeiramente e outros investidores que aproveitam, obviamente, oportunidades de negócio que apareceram pela fragilidade de outras empresas. Isto vai acontecer e é uma solução que não deve ser descurada pelas empresas no futuro. Portanto, eu acredito plenamente que 2021, 2022 serão anos em que o M&A, portanto, os processos de concentração empresarial, neste como noutros setores, serão uma realidade premente. Hugo Salgueiro, muito obrigada pela partilha da sua perspectiva financeira acerca dos impactos da Covid-19 na hotelaria. Acho que foram considerações muito esclarecedoras. Obrigada a si e obrigada a todos os que estiveram a assistir. Um bom dia. Muito obrigado, Sofia. Bom dia.